A verdadeira história de Jesus, ele foi casado com Madalena. Muita gente sabe, uma filha chamada Sara. Tudo bem, até aí. Até o Pedro falava por quê. Ele beija Madalena na boca, até na Bíblia. Só que, quando ele foi crucificado, aquele soldado, aquele centurião, que molhava a esponjinha e dava pra ele o vinagre, né, o fel. Esses dias eu tava almoçando no meu serviço e do nada um cara começou a ver TikTok lá. E brotou essa senhora falando tantão de coisa. E eu ouvi e não concordei com muita coisa que ela tava falando. E bem, eu não consigo ficar calado. Esse canal tá meio morto. Então não custa nada eu vim aqui falar sobre o que eu penso. E principalmente sobre o que de fato tá na Bíblia, né? A respeito do que a dona falou. Antes de tudo, não tô aqui pra tacar hate nela. De forma alguma. Eu não conheço ela, não sei o nome dela. Então eu vou censurar bastante coisa nesse vídeo aqui pra evitar problema. Eu sei que ainda tem muita gente que não tem respeito. Quando a gente vai apresentar uma ideia diferente, então, E aqui eu vou basicamente debater, né? Que é o que deveria ser certo de se dizer. Vou ouvir o que ela falou, comparar com a Bíblia, ver se faz sentido. Se encontrar alguma coisa que faz sentido, eu vou falar que tá certo. Se eu não encontrar nada que faz sentido, eu vou falar que tá errado. E tem que ser justo. Eu não vou tirar nada da minha cabeça, porque se fosse assim, era melhor nem fazer esse vídeo. Tudo que eu falar aqui vai ser baseado na Bíblia. Quando eu citar outras fontes, eu vou explicar de onde surgiu, por que elas existem, por que elas têm mais ou menos peso histórico. A verdadeira história de Jesus, ele foi casado com Madalena. Muita gente sabe, uma filha chamada Sara. Tudo bem, até aí. Até o Pedro falava por quê. Ele beija Madalena na boca, até na Bíblia. Logo de início ela fala que Jesus foi casado com Maria, que eles tiveram uma filha, que era chamada Sara, e que tá na Bíblia, né, que Pedro reclamava que Jesus beijava Maria na boca. Mas vamos por partes. Primeiro, que essa ideia de Jesus ser casado com Maria Madalena, na Bíblia em si, nenhum dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, menciona nada sobre isso. Não tem nada sobre Jesus ter casado, ter a Maria Madalena como esposa, ou muito menos ter filho. Maria até era uma discípula muito importante, de tanto que ela tem uma relevância na Bíblia, né? Foi ela que Jesus expulsou 7 demônios, como tá lá em Lucas 8:2, e ela também foi a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Então ela era uma discípula fiel, mas nunca foi mencionada como esposa de Jesus em nenhum lugar. Aí vem a segunda parte da história. Ela fala que Pedro falava que Jesus beijava ela na boca e que isso tá na Bíblia. Só que isso não tá na Bíblia. Não que eu tenha encontrado. Essa ideia vem de um chamado Evangelho de Filipe, que foi escrito no século III, que não faz parte da Bíblia. E a gente tem alguns problemas aí. De acordo com a pesquisadora e vaticanista Miticele Medeiros, ela fala que a maioria dos apócrifos que fazem referência a esse caso nunca cita Madalena como esposa de Jesus. Fala-se sobretudo que ela era discípula predileta de Jesus e uma grande companheira. Uma palavra que, se não tivermos cuidado com o anacronismo, pode gerar inúmeras interpretações. Ou seja, não dá para pegar uma palavra que foi escrita há quase 2000 anos e interpretar exatamente com o sentido que ela teria hoje. Além disso, tem outras fontes que dizem que exatamente neste trecho o evangelho está danificado. Então a reconstrução ficaria mais ou menos assim. E o companheiro do era Maria Madalena. Amava mais do que todos os discípulos e costumava beijá-la frequentemente em sua... Então, tipo, dá pra ver que a palavra boca nem apareceu aí. É uma reconstrução que foi feita por alguns tradutores modernos, porque o original tá incompleto. Então não dá pra afirmar isso com toda a certeza do mundo. E tem outro detalhe importante também. Esse livro foi escrito no século III, mais de 200 anos depois da morte de Jesus. Já os 4 evangelhos da Bíblia foram escritos ainda no primeiro século. Marcos foi entre 65 e 70, Mateus 80 e 85, Lucas entre 80 e 90 e João entre 90 e 100. Então por isso que a maioria dos historiadores acaba meio que dando um peso histórico muito maior aos 4 evangelhos do que a esse em si. Isso não significa que ele não tem um valor histórico para ser ensinado. Até tem, mas significa que ele tem muito menos peso quando o assunto é reconstruir a vida de Jesus. Além disso, como eu falei, ele está escrito dentro de um contexto gnóstico. E nesse contexto, beijo costuma representar uma transmissão de conhecimento espiritual e não necessariamente um relacionamento amoroso. É também um dos motivos pelos quais ele não foi reconhecido como escritura pela igreja primitiva. Ele apresenta ideias que são bem diferentes do que tem lá nos evangelhos. Então, uma das principais ideias do gnosticismo é que a salvação está ligada a um experimento espiritual oculto que é reservado para poucas pessoas. Enquanto isso, Jesus manda anunciar o evangelho para todas as pessoas. Outra diferença é que o mundo gnóstico acredita que o mundo material é inferior, pode ser criado por um ser perfeito. Já em Gênesis, Deus cria o mundo e declara que ele é bom. Então já dá para perceber que essas ideias são bem diferentes das que a gente encontra no evangelho da Bíblia realmente. São muito mais antigos e muito mais próximos da época dos apóstolos. Beleza, bora partir para outra afirmação. Ela diz que Jesus e Maria Madalena tiveram uma filha chamada Sara. Mas, como eu falei, na Bíblia em si, eu não achei nada que diz Maria Madalena é esposa de Jesus. E também não existe absolutamente nada dizendo que Jesus teve uma filha. Na verdade, esse papo surgiu de lendas medievais da França, de acordo com minhas pesquisas, e não tem nenhum fundamento histórico. Essa história acabou ganhando uma força em 1982 com o livro O Sangue Santo e o Santo Graal. Depois ficou ainda mais famosa por causa de Código da Vinci. Mas, vale lembrar uma coisa, Código da Vinci é um romance de ficção.
Não um livro de história e muito menos livro de teologia. Então, nenhum dos pais da igreja dos primeiros séculos, nem eles mencionam qualquer coisa sobre a filha de Jesus. Irineu, Justino Mártir, Tertuliano e Orígenes, ninguém fala nada sobre isso. E assim, pensa comigo, se realmente existisse uma filha de Cristo, provavelmente essa seria uma das informações mais importantes do cristianismo primitivo, mas não tem nenhum registro sobre isso. Às vezes tem aquela teoria de que a igreja católica teria escondido essas informações, só que essa hipótese também não é um problema, porque quando os manuscritos antigos são comparados com as traduções atuais, o conteúdo praticamente é o mesmo. Então essa ideia não tem muito embasamento não. Só que, quando ele foi crucificado, aquele soldado, aquele centurião, que molhava a esponjinha e dava para ele o vinagre, né, o fel, ele tinha socorrido e curado a filha desse centurião. Muita gente ali gostava dele. Não era desse jeito que estavam falando e que ele ia ser traído depois que o galo cantasse. Não, foi tudo muito bem combinado porque ele precisava sair fora. Tá, essa aqui é mais complicada. Ela diz que Jesus não foi traído de verdade, que foi tudo uma encenação, que já estava combinado e que ele saiu vivo da crucificação. Só que aí a gente encontra um problema enorme, que é a própria crucificação. Essa teoria, que é a teoria do desmaio, praticamente ignora toda a brutalidade que a crucificação romana naquela época era, e também ignora uma boa parte do que a medicina fala sobre isso. Ela fala que deram vinagre para Jesus beber, que aquilo teria sido usado para estancar uma hemorragia interna ou fazer ele apagar. Mas assim, historicamente, o vinagre que foi oferecido para Jesus era uma mistura de água, vinagre e às vezes uma erva da época, que é conhecido como posca, e era uma bebida que os soldados romanos usavam para matar a sede. Não era anestésico e muito menos um remédio para estancar sangramento. E além disso, antes mesmo de chegar na cruz, ele já tinha sido torturado brutalmente por muito tempo. Mateus 27, 26 fala disso. Não sei se vocês já assistiu A Paixão de Cristo. Assim, é um filme muito violento, só que segundo estudos históricos, a crucificação real é ainda pior do que o filme fala, cara. O filme mostra. O açoite daquela época arrancava um pedaço da pele. Era uma perda de sangue tão grande que podia levar a um choque hipovolêmico antes mesmo da crucificação começar. E depois ainda tinha a parte da cruz. Tem muito estudo hoje em dia que mostra, que sugere que um dos pregos era cravado bem no metatarso do pé, enquanto os joelhos permaneciam meio dobrados, sabe? Então, para conseguir respirar, a pessoa precisava empurrar o próprio corpo para cima, usando os pés que já estavam perfurados. Para você respirar, tinha que fazer força sobre os pregos. Se você não fizesse isso, você morria sufocado. Então a pessoa sempre ficava entre dor absurda e falta de ar, perdendo muito mais sangue e ficando cada vez mais fraca. Por isso essa hipótese de alguém sobreviver simplesmente pagando uma crucificação é muito improvável. Crucificação não era só uma forma de execução, era um aviso público. Quem estava passando ali precisava olhar para aquela cena e pensar: é isso que acontece quando alguém tenta enfrentar a galera. Então não é viável essa ideia. Porque deixaram os apóstolos para se desenvolverem e pregar para tudo quanto é lado, porque ele mesmo já estava sendo perseguido. Então o que acontece ali? Ele foi crucificado. Ele recebeu uma lança aqui, só que se qualquer médico sabe que aonde ele recebeu a lança, ali não afeta o órgão interno. E aquilo que o soldado deu para ele foi vinagre, que estanca hemorragia interna. Ele foi muito bem tratado. Agora ela afirma que a lança tinha um lugar onde não tinha órgão entrante e Jesus tinha sobrevivido, só que a gente vai ver, a medicina moderna aponta justamente para o contrário. Tem estudos que sugerem que a lança pode ter perfurado o pericárdio, que é a membrana que envolve o coração, e possivelmente o próprio coração. Então, depois de todo o trauma físico da crucificação, enorme perda de sangue, da desidratação, dificuldade de respirar, pulmões já estavam comprometidos e poderia haver um acúmulo de líquido ao redor do coração. Então, existem até pesquisadores que dizem e levantam hipóteses de que uma ruptura cardíaca pode ter um infarto provocado pelo nível extremo de sofrimento físico. Claro, isso não é consciência em todo mundo, mas mostra que a medicina caminha muito mais na direção de morte e sobrevivência. E tem outro detalhe: os soldados daquela época eram muito bem treinados. Se uma pessoa escapasse viva por causa da negligência deles, quem pagava com a vida era eles. Então eles tinham que ter certeza que Jesus estava totalmente morto. E é justamente por isso o soldado perfura ao lado de Jesus com a lança. Não é um golpe aleatório só pra fazer uma água sair ou sei lá o que. É uma confirmação da morte. É do jeito que eles garantiam que a pessoa estava realmente morta. Só que em poucas horas ele morre, entre aspas. José de Arimateia sai correndo até Pilatos para poder pedir o corpo de Jesus para enterrar. E ele chega no governador e fala, correndo. E tá na Bíblia que ele chegou correndo. Por que correndo se ele já tinha morrido? Por favor, governador, eu preciso pegar o corpo de Jesus e dar um enterro decente na minha tumba lá, porque eu prometi para ele. O governador vira e fala, Jesus já morreu? Porque ninguém morria rápido assim. Os urubus ficavam comendo. Demoravam dias. E essa posição aqui, a pessoa morria asfixiada. O diafragma aqui, né? E ele apagou, porque deram
aquilo pra ele dormir. Tiraram, colocaram lá na tumba. Aqui tem uma parte que ela fala realmente uma coisa que está na Bíblia, mas tira uma conclusão que o próprio texto não tira. Em Marcos 15, 43 a 45 fala que José de Arimateia foi até Pilatos, pediu por Jesus. Ela diz que José foi correndo, que Jesus ainda estava vivo, para o texto não fala isso, não necessariamente, talvez seja uma tradução que ela leu, mas Marcos apenas diz que José foi corajosamente até Pilatos. E agora vem a parte mais importante. Ela fala que Pilatos estranha a rapidez da morte e realmente está escrito. Marcos 15, 44 e 45 diz: Pilatos admirou-se que ele já estava morto. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus havia morrido há algum tempo. Tendo-se informado o centurião, entregou o corpo a José. Ou seja, Pilatos não simplesmente acreditou no que José estava falando. Ele chamou o cara que era responsável pela execução. Só de depois de receber a confirmação oficial que Jesus estava morto, é que ele autorizou entregar o corpo dele. Então, mesmo que Jesus tenha morrido relativamente rápido na crucificação, que dizem que durou mais ou menos umas 6 horas, a própria Bíblia faz questão de mostrar que essa morte foi confirmada antes do corpo ser entregue. Tem mais um detalhe que torna essa teoria ainda mais difícil de sustentar. Isaías 53 é tradicionalmente entendido como uma profecia que fala sobre o sofrimento e a morte do Messias. Esse texto foi escrito cerca de 7 séculos antes de Cristo nascer. Depois, em João 19, 33, 35, quando os soldados percebem que Jesus já estava morto, eles nem quebram a perna como faziam normalmente com os crucificados. Mesmo assim, um deles perfura o lado de Jesus com uma lança. E João acrescenta um detalhe muito interessante. Ele que viu isso dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. Então, João não tá dizendo que alguém contou a história pra ele. Ele tá falando que foi testemunhado. Ele tá basicamente falando que viu acontecer. Então, o próprio autor reforça que ele não tá transmitindo boato, mas tá relatando um acontecimento que, segundo ele, foi presenciado por testemunha. E por que Maria Madalena foi a primeira a chegar lá? Primeiro que eles eram judeus, e Maria Madalena era judia também, e somente a esposa de um judeu é que tinha o direito de lavar o corpo. Ela era esposa. E de lá, ele saiu com ela. Essa senhora também fala que Maria Madalena foi a primeira a ir pro sepulcro, e segundo o costume do judaico, apenas a esposa podia preparar o marido, só que os evangelhos mostram outra coisa. Na cultura judaica, as mulheres podiam preparar o corpo de parentes, ou até de pessoas da comunidade, como um ato de respeito e devoção. Além disso, Maria Madalena não foi sozinha também não. Marcos 16:1 diz que Maria, mãe de Tiago, e Salomé também foram levar aromas. Lucas 24:10 acrescenta Joana e outras mulheres que também estavam ali. Então, Jesus tinha várias esposas? É claro que não. Elas estavam ali porque eram discípulos fiéis e queriam prestar a última homenagem para ele. Era um ato de devoção e cuidado religioso, não uma prova de casamento. Tem passagem de Jesus com 80 anos de idade no Egito e na Índia. E aí vai falar o quê? Entendeu? Não tem como. Então todo mundo quer acreditar que Jesus morreu aos 33 anos. 33 é um símbolo da maçonaria. Tem nada a ver com a idade dele, né? É o nível que ele chegou ali. Outra afirmação dela é que Jesus não morreu aos 33 e que esse número é inventado por causa da maçonaria, mas a gente tem um problema histórico simples. A maçonaria, como a gente conhece hoje em dia, surgiu entre os séculos 17 e 18, e os evangelhos foram escritos no primeiro século. Então, assim, tem um intervalo de mais de 1.600 anos entre uma coisa e outra. Então, é muito difícil de você dizer que os autores do primeiro século colocam um símbolo de uma organização que só vai surgir muito tempo depois. Além disso, em Lucas 3:23, diz que Jesus começou seu ministério por volta dos 30 anos. O Evangelho de João relata 3 Páscoas durante esse ministério. Por isso, a maioria da galera e dos estudiosos, chegam na idade aproximada de 33 anos, que é quando ele foi crucificado. Não tem nenhum texto bíblico falando que ele morreu com 40, 50 ou 80 anos. Ela também fala, tem passagens mostrando Jesus com 80 anos na Índia e no Egito, só que eu procurei muito e não achei nada. Tem nenhuma passagem na Bíblia falando disso. Também não encontrei nenhum documento antigo que seja confiável registrando Jesus vivendo na Índia ou no Egito depois da crucificação. Claramente tem, livro, teoria e tradição que fala essas afirmações, mas quando a gente fala de documentos históricos mais antigos, ou a própria Bíblia, não existe nada sobre isso. Eu não encontrei. Pai tem, mas eu não encontrei. Então essa afirmação acaba ficando sem fundamento histórico e também sem fundamento bíblico. E uma coisa muito importante também, quando ele estava os 40 dias pelo deserto, depois que ele foi batizado pelo primo dele, pelo João Batista, ele está andando pelo deserto e ele foi tentado de todas as formas para desistir. E aparece alguém ali para ele e diz: pare de fazer o que você está fazendo. Você vai gerar guerra no futuro contra tudo. As pessoas vão se matar em teu nome. E Jesus não deu bola. Mas Jesus descreve a roupa que esse homem estava. Não existia paletó na época. Foi viagem no tempo. Chegaram lá e falaram para ele: melhor fazer diferente. Porque da forma que está sendo feita, as pessoas vão ficar enlouquecidas e uma vai matar a outra, vai ter guerras religiosas e tudo. E ele estava de paletó, gravata. Isso não existia na época. Tá? Então foram lá, a viagem no tempo já existe há muito tempo. E Jesus não morreu na cruz. Ele foi retirado com vida e simplesmente parecia que estava morto. É um resumo. Tá? E Maria Madalena era a amada dele e eles se amavam demais, mas ela teve que ir embora mesmo. E ela foi embora grávida, teve que fugir.
Padres ajudaram ela. É isso. Tá bom, essa aqui é a mais diferente de todas. Ela diz que durante a tentação no deserto, apareceu um homem de paletó e gravata dizendo para Jesus desistir da missão, que no futuro pessoas fariam guerras em nome dele, e que isso seria uma prova de viagem no tempo. Só que o problema continua sendo o mesmo. Essa história não está na Bíblia. Se você ler Mateus 4, Marcos 1 ou Lucas 4, que são os relatos de tentação de Jesus no deserto, não tem nenhuma descrição de homem de paletó ou gravata viajante no tempo. Jesus também nunca descreveu a roupa de Satanás, então eu não tenho muito o que discutir sobre esse ponto, porque biblicamente falando, essa informação também não existe. Então eu pergunto que essa teoria deixa em branco, né? Porque, tipo, se realmente Maria fosse esposa de Jesus e ele tivesse, por que que na cruz Jesus entregou a sua mãe para as mãos cuidar dela? Em João 19, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e depois diz a João: eis aí tua mãe. Na cultura judaica daquela época, a responsabilidade pelo cuidado da família normalmente ficava com o marido ou com filhos. Então, seria muito estranho Jesus não mencionar a sua esposa e filha justamente nesse momento. E eu acho que tem um ponto que é o mais importante de todos. Em 1 Coríntios 15, Paulo escreve: se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé. Ou seja, o cristianismo inteiro depende da morte e ressurreição de Jesus. Se Jesus apenas desmaiou, acordou e foi embora, então a própria mensagem do cristianismo deixa de existir. E tem outro detalhe: muita gente morreu. Muitos discípulos morreram afirmando ter visto Cristo ressuscitado. Sim, tem como se morrer por uma mentira, mas essas pessoas só morrem acreditando que aquela mentira é verdade. E agora é muito mais difícil imaginar os próprios discípulos inventarem tudo isso, saber que é mentira e ainda assim aceitar morrer por uma coisa que eles mesmos criaram. Enfim, eu censurei o áudio e o vídeo porque eu não quero que ninguém vai xingar a mulher, quero faltar com esse respeito, eu não quero que ninguém vá faltar esse respeito. A intenção nunca foi ridicularizar ninguém. Como ela fez afirmações, eu queria analisar essas afirmações e ver se realmente tá batendo, sabe? Então a ideia foi simplesmente comparar um que tá na Bíblia e com fontes históricas que são as próximas. Se você discorda de qualquer coisa, pode falar nos comentários. Se você acha que tem algum ponto para complementar ou até para corrigir, comenta também, porque eu acredito que, bem, debatendo as ideias, pesquisando, questionando, a gente vai simplesmente conseguir chegar cada vez mais perto da verdade. É isso, valeu, tamo junto, fiquem com Deus e falou!